Vamos fechar os olhos, vamos começar orando. Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo. Obrigado por mais uma semana na tua casa. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Desde já nós entregamos essa semana em tuas mãos, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, seja familiar, seja por trabalho. Pedimos que o Senhor santifique a nossa semana, nos guarde a nossa entrada, a nossa saída, guarde a nossa retaguarda, que o Senhor possa estar conosco. Entregamos esse domingo em tuas mãos, esse período onde vamos estar na tua casa, o período do culto e o período de aula. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor possa nos ensinar um pouquinho mais sobre a tua palavra. Aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá em Neemias 8. A gente vai terminar a aula da semana passada, que é a aula 6. Eu não terminei, na verdade ficou faltando o item 4 da aula 6. Mas eu queria que você olhasse a sua apostila na aula 6. Neemias 8, ele inicia um bloco novo do texto aí de Neemias, né? Até Neemias 7, todo o assunto do livro fala sobre uma restauração física. Então, está falando sobre a restauração dos muros e das 10 portas ali da cidade. Isso tudo acaba em Neemias 7. Quando começa Neemias 8, já fala de um outro tipo de restauração. A preocupação de Neemias já não é uma restauração física dos muros, mas já é uma restauração espiritual. Porque não bastava apenas a cidade estar protegida com seus muros novos, ou com as portas no lugar e funcionando. A população que estava lá deveria voltar para os caminhos de Deus. Precisava voltar a praticar os preceitos bíblicos, precisava se aproximar novamente do Senhor. Até porque, lembra, eles estavam voltando de um período aí de exílio, que foi o período do exílio, finalzinho do período do exílio babilônico, já com o império, durante o governo do Império Persa. Então, Neemias 8, ele começa falando sobre uma restauração espiritual. E esse é o tema de Neemias 8, 9 e 10. É uma restauração espiritual. Logo no texto, no versículo 1 de Neemias 8, fala o seguinte: Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então, Neemias 8, ele fala sobre esse início dessa restauração espiritual, fala de como o povo se reuniu diante dessa porta, chamada de Porta das Águas, para ouvir a palavra de Deus. Esse foi o motivo. Eles se reuniram para ouvir a leitura da Bíblia, do texto bíblico, e para que eles ouvissem os ensinamentos. Falamos disso na semana passada, né? Não foi um congresso de adoração, não foi um congresso onde um profeta famoso foi chamado, não teve nenhum tipo de mover espiritual, foi uma conferência bíblica. Alguém foi ali para frente, leu o texto e explicou. E a palavra neles gerou um resultado. Isso é um padrão na Bíblia. Eu trouxe até na semana passada alguns exemplos, está aí na sua apostila. 2 Reis 22, Êxodo 34, Josué 24 e Esdras 10. Esse é um padrão na Bíblia. As pessoas, elas despertam novamente para as coisas de Deus profundamente, de uma maneira séria, com a Bíblia, com a palavra. E não necessariamente, ou melhor, os exemplos que nós temos, não é com um congresso de música, por exemplo, ou com um profeta fazendo curas ou algo do tipo. Isso não acontece, mas é com a palavra simplesmente sendo lida e explicada. E isso é muito sintomático, porque se você vê você vê congressos gigantescos, geralmente é um congresso que vai ter aí um período, né, de sessão de 2 horas, 1 hora vai ser de música, 1h30 vai ser de música e vai ter 15 minutos de palavra. É um pouco invertido. E é ótimo a presença de Deus estar, porque a Bíblia fala que Deus é entronizado no meio dos louvores, isso é bíblico, mas a questão é a coisa da raiz. Será que esses crentes são crentes de fato enraizados? Por que toda vez que tem um escândalo muito grande com alguma liderança, a igreja dá uma minguada?
os crentes eles estão enraizados na palavra ou na liderança carismática desses pastores? Porque se a gente tiver e os membros estiverem enraizados nessa personalidade carismática da liderança, quando a liderança cai, todo mundo se vai. A pessoa se perde ali, né? As ovelhas ficam perdidas no campo. Agora, se a nossa raiz está na palavra, a gente sabe que a nossa confiança está em Deus. E que ainda que aquela liderança seja muito abençoada, ela é homem. No final do dia, é tudo homem. Sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dúvidas, os mesmos medos e os mesmos problemas que eu e com você. Agora, se nós estamos enraizados na palavra, pode vir, é a história da parábola da casa que foi construída sobre a areia e sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir mar, mas a coisa continua de pé. Então, me chama sempre a atenção esse tipo de coisa. Quantas pessoas se reúnem durante ou em uma igreja onde de fato a palavra é pregada? A gente já teve um certo acontecimento aqui na igreja onde pessoas reclamaram que os cultos estavam falando muito sobre sofrimento e que deveria falar mais sobre vitória, esse tipo de coisa. Só que a preocupação de Jesus e dos discípulos no Novo Testamento era de prepará-los porque eles seriam perseguidos e martirizados. O tema do sofrimento no Novo Testamento ele está presente porque Jesus falou que aconteceria. Então não tem como você ignorar isso e simplesmente deixar de falar para não ofender quem está sentado ou para suprir a necessidade de quem está sentado ou o gosto. Poxa, domingo, né, início da semana, eu quero ouvir uma palavra para me sentir encorajado e animado. Não é você que escolhe isso. Agora, a Bíblia fala que toda ela é divinamente inspirada e proveitosa. Então, existe incentivo e existe forças sendo renovadas em toda a Escritura, mesmo na parte que fala sobre o sofrimento. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Então, assim, o que aconteceu aqui em Neemias 8 foi isso. O povo se reuniu para ouvir a lei. Qual é o seu texto preferido na sua Bíblia? Talvez seja os evangelhos, porque fala sobre Jesus, fala sobre as curas. O pessoal aqui parou para ouvir o que muitos vão considerar como a parte chata da Bíblia, que é a lei. Provavelmente ali Deuteronômio, ou Êxodo, ou Levítico. Foi isso que eles leram. Foi isso que eles ouviram, desde 6 horas da manhã, quando amanheceu, até meio-dia, em pé. Eles ouviram isso, um monte de regra, isso pode, isso não pode, você faz assim, você não faz assado. E isso para eles não foi um problema. Então, Neemias 8 fala sobre essa renovação. Eu falei isso, né? Eu acho muito, muito curioso o fato da leitura ter sido feita diante dessa porta, a porta das águas, uma vez que na Bíblia a água significa limpeza. E a Bíblia fala que nós somos lavados e purificados pela palavra, e foi onde justamente a palavra foi lida e explicada. Quem faz essa leitura não é Neemias, Neemias é o líder político, quem faz a leitura é Esdras, que é o sacerdote. Isso nos dá uma lição muito importante sobre política. Políticos e ministros da palavra, ou pastores, ou lideranças religiosas, não deveriam se misturar. Se o pastor quer ser político, que deixe o cargo e entre para a carreira política. Se o padre quer ser político, que deixe a batina e vá ser político. E por aí vai. A última coisa, aí a coisa que a gente chamou bastante atenção foi que eles se reuniram durante esse período todo só para ouvir os ensinamentos da palavra. E aí eu mostrei para vocês o contexto. Vira aí a sua apostila. O contexto foi a celebração de 3 festas. Começou no dia 1º, isso está lá no versículo 2 de Neemias 8, que é a festa de trombetas, ou Yom Teruah. A ordenança dessa festa está lá em Levítico 23, 24. Essa festa profeticamente aponta para a volta de Jesus. Trombeta fala sobre as trombetas que são tocadas, avisando que Jesus está retornando. Logo no 10º dia, depois de 10 dias do início de trombetas, acontece o Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia do arrependimento. E em Jesus nós podemos nos arrepender. Isso está lá em Levítico 23, 26.
E depois, no 15º dia, acontece tabernáculos. Tabernáculos, profeticamente, aponta para Jesus no nosso meio, tabernaculando. Ele é o reinado de Jesus. Profeticamente, tabernáculos aponta para isso. Jesus já está na terra e ele já iniciou o seu reinado milenar. Isso está lá em Levítico 23, 33. Curiosamente, nesse exato momento, a gente está na festa do tabernáculo, começou dia 16, ela vai até dia 23, ela vai até essa segunda ou terça-feira. Hoje é 20, né? Vai até essa semana aí. E é isso, sempre lembrando, a Fabiola até botou lá no... Você está sangrando? A Fabiola até botou lá no grupo sobre a coisa lá da festa dos tabernáculos, né? Que tem uma igreja lá que está fazendo e tudo mais. É aquilo que eu falei até na semana passada. Eu, sinceramente, acho bobeira a gente celebrar essas festas como se nós fôssemos judeus. Não somos judeus, acredito sinceramente que Deus valoriza a nossa cultura como brasileiros. Agora, acho de uma infantilidade absurda essa coisa, porque realmente não é a nossa cultura. Acho que a gente, se for para celebrar, que a gente celebre com esse entendimento do que significa profeticamente. A gente vai celebrar quando Jesus de fato retornar. Mas aquela coisa das músicas, das roupas, eu acho meio desnecessário. Isso aí está tudo em Neemias. Depois que o texto todo é lido e explicado, em Neemias 1 a 12, nós temos aí, na verdade, do versículo 9 ao versículo 12, a gente vê a reação do povo. A gente vai ler novamente aí, tá? Neemias 8, versículo 9. Olha o que diz. Então Neemias, o governador Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. A reação do povo é um forte senso de convicção de pecado. Eles ouviram a palavra sendo lida e os ensinamentos sobre o que estava sendo lido, e eles viram como nós estamos longe de Deus, como que nós estamos afastados do caminho correto, como que nós estamos perdidos, e como que, por causa do nosso afastamento de Deus, nós chegamos aqui, em uma cidade completamente destruída, que acabou de ser reconstruída, mas ainda muito desorganizada. Isso tudo foi consequência dos nossos pecados. E aí, a reação deles foi essa reação de choro. Eles foram abatidos nesse senso aí de convicção de corrupção e afastamento de Deus. Uma observação sobre esse parágrafo aí da apostila, está escrito errado. Senso não é com C, pode riscar aí. Esse senso aí tem que ser com S. A reação do povo à leitura e ao ensino foi um forte senso. Esse senso não é com C, não, é com S. E aí, o que acontece quando eles começam a chorar por causa disso? Neemias, então, ele começa a consolar o povo. Ele fala, não chora, porque a festa de trombetas é uma ocasião de alegria, como está lá escrito em Levítico 23, 24. E existe uma aparente contradição nessa questão, porque o povo estava certo do seu estado de corrupção, eles sabiam que eles estavam afastados de Deus, tanto que isso levou ao choro, e Neemias falando, não chora não, isso é motivo de alegria. Mas como que pode ser alegria se eles estavam completamente destruídos com a ideia de que eles estavam ofendendo a Deus? Isso é graça.
Isso é graça. É favor imerecido, mesmo quando a gente não merece. É alegria, mesmo quando a gente deveria estar chorando e acabado e se humilhando. Isso é graça. Olha o que diz aí em Mateus 5,4, está na sua apostila que eu trouxe. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso é graça. O povo chegou naquele momento, eles tinham a certeza de que eles estavam completamente afastados de Deus. Isso gerou neles esse choro e essa tristeza profunda. Isso continua em Neemias 9. E eles começam a genuinamente chorar. E Neemias fala, não precisa chorar. Está certo, vocês estão certos, vocês estão completamente errados. Mas isso é motivo de alegria. Porque hoje houve perdão. É motivo de alegria. E é motivo de alegria também porque o perdão estava disponível. A restauração estava disponível para eles. Se fosse um momento onde não havia mais perdão disponível, onde eles não tivessem mais a chance de se arrepender, aí não existiria alegria. É por isso que eu falo que é graça. É a ideia de graça. Porque hoje nós pecamos, nós ofendemos a Deus, mas nós ainda temos acesso a perdão, nós ainda temos oportunidade de nos arrependermos e de nós consertarmos o caminho. Isso é graça. E aí, essa ideia que na Bíblia tem muito de, talvez, ideias contraditórias, aparentemente contraditórias, porque você vê o povo chorando e Neemias falando, se alegrem. Eu fico imaginando Neemias ou Esdras, né, o político e o sacerdote, ele vendo o povo espontaneamente se ajuntando para ouvir a leitura da palavra do amanhecer até meio-dia, e depois o povo realmente correspondendo àquilo que estava sendo lido e ensinado. Para eles, como líderes, deve ter sido um motivo realmente de alegria. Porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar para pessoas, mas se você fala, e eu falo aqui na igreja, falo em sessão de julgamento, então assim, se você fala e está todo mundo assim, agora é igual quando, vou tirar vocês para não ofender ninguém, é quando eu vou lá fazer uma sustentação numa sessão de julgamento lá para uns 5 desembargadores. Se eu falo e está todo mundo assim, eu falo, putz, perdi, né? Tipo, não vai dar nada isso daqui. Agora, se eu falo e eu vejo eles olhando o papel, eu vejo eles fazendo assim, conversando um com o outro, eu falo, tem uma chance. É a coisa da reação. Então, para Neemias e para Esdras, eles ficarem lá em pé a manhã inteira e você vê realmente o povo reagindo genuinamente àquilo que estava sendo lido e explicado, para eles deve ter sido motivo realmente de alegria, porque, putz, eles entenderam. Eles estão respondendo como nós queríamos que eles respondessem. Agora, não foi por causa deles, foi exclusivamente por causa da palavra. A palavra tem esse poder, né? A palavra ela é explicada, ensinada e o Espírito Santo faz a obra. Vai. Aham. Sim. Aham. Sim. Eles voltam a ter uma identidade nacional também, né, que eles haviam perdido. Anos de dominação. Um período na Babilônia com uma cultura, um período no Império Medo-Persa com outra cultura, e a cultura deles ali, e eles casando com pessoas que não poderiam casar, exercendo religiões que eles não poderiam exercer, deixando de obedecer coisas que eles deveriam obedecer. Então, assim, eles realmente perderam completamente a cultura nacional deles. Não tinham. E aí, quando teve essa leitura, teve isso tudo, ao mesmo tempo, em horas ali. Teve Deus trazendo para eles esse senso de convicção, de arrependimento, teve eles voltando a ter esse senso de identidade nacional, isso tudo aconteceu. Já estavam na terra, tinham aquela coisa do pertencimento, mas faltava a identidade, a personalidade. A personalidade de um povo é muito moldada pelo conjunto de religião, pelo conjunto de fé. E isso é tudo para o povo judeu, né?
Oi. Sim. Em Romanos. Que é outubro, muito bem, é isso aí mesmo. Lutero é uma situação muito parecida com essa desse avivamento que começa a partir da palavra. Ele lendo Romanos, ele tendo crises e mais crises de consciência sobre o pecado dele, de como ele não poderia ser salvo, aquela coisa toda, ele lê Romanos, ele aprende, com a simples leitura, de que a salvação é por graça, mediante fé, e é isso. E aí, de lá para cá, é história, né? Estamos aqui por causa daquilo lá de 1500. Então, é impossível, olha aí sua apostila, é impossível não notar que a reação do povo foi apenas a leitura e o ensino da palavra. Não houve música, não houve profecia ou qualquer outra manifestação espiritual, mas somente a palavra, que é até um dos lemas da reforma, que é o sola escritura, somente as escrituras. E aí eu trouxe o texto de 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, não se tem um consenso sobre o que foi lido para esse povo naquele período. Então, tem gente que vai falar que foi Deuteronômio, tem gente que vai falar que foi Êxodo, tem gente que vai falar que vai ser Levítico. Não tem esse consenso. Agora, fato foi um livro ali da Torá, provavelmente dos 5 primeiros livros. Nem foi Gênesis, provavelmente. Agora, é isso que eu brinquei com vocês. Para a maioria dos crentes, é a parte chata da Bíblia. É aquele livro que muitas das vezes as pessoas pulam e não fazem a leitura versículo por versículo. Agora, a Bíblia em 2 Timóteo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Essa é a capacidade da Escritura, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Isso é a capacidade da palavra, é o alcance da palavra. Quando a gente viu o ano passado, naquela partezinha de teologia sistemática, a gente viu a primeira aula, o primeiro bloco de ensino que a gente fez foi sobre a doutrina da palavra de Deus, vocês lembram? E aí estava lá, a gente viu que a palavra de Deus ela tem total autoridade, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é clara e ela é necessária. De todas aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção hoje nesse contexto de Neemias é o fato dela ser suficiente. A palavra é suficiente. Se um dia você sair aqui da igreja e resolver ir para outra denominação, por qualquer motivo que seja, talvez porque você vai se mudar, talvez, sei lá, qualquer outro motivo, sempre procure uma igreja ou uma comunidade que seja centrada na Bíblia. Se tiver mais música do que palavra, não é uma coisa boa. Se tiver mais evento do que Bíblia, não é uma coisa boa. Se o pastor ou a pessoa que prega falar mais dele no altar do que da Bíblia, não é um bom sinal. Se ele falar sobre mais experiências pessoais dele, das coisas que Deus fez, ou de experiências sobrenaturais dele, do que a Bíblia, não é um bom sinal. Porque a palavra ela é suficiente. Ela não precisa ser misturada com técnica nenhuma para prender povo. Se tem isso tudo no meio, é só manipulação. É uma liderança que não confia que a palavra é suficiente. Então você não deveria estar ali. Procure outra igreja que seja um pouco melhor nesse aspecto. Então, isso fica muito claro em Neemias 8. Porque a única coisa que aconteceu foi a palavra sendo pregada. Só. A palavra foi lida e ensinada. Agora sim, vamos para a apostila de hoje, que é menorzinha, que é a aula 7, e Neemias 9.
Depois que isso acontece, depois que acontecem os relatos de Neemias 8, né? Neemias 8, do 13 ao 18, são eles celebrando tabernáculos no 15º dia. Passado isso, no 24º dia, uma coisa de 2 dias depois, porque tabernáculos tem uma duração de 7 dias, o povo ele não quis voltar para casa. E é isso que diz. O povo passou 2 dias e eles voltaram para os levitas e falaram, olha, em outras palavras, nós continuamos em jejum, nós estamos vestindo panos de saco, estamos com terra na cabeça, que eu vou explicar isso tudo, e nós queremos mais. Em outras palavras, foi isso. Isso sim é avivamento, né? É aquela coisa das pessoas se apresentarem espontaneamente para Deus com fome demais. E aqui eles ainda estavam com um forte senso e uma convicção de pecado ainda. Porque quando a Bíblia fala que eles estavam em jejum, panos de saco e com terra na cabeça, isso são 3 posturas de luto e de arrependimento no Antigo Testamento. Então, se você estava arrependido, se você perdeu alguém, um ente querido, se você estava falido, se você estava numa situação de desgraça, você ficaria sem comer, você vestiria panos de saco e você colocaria terra na cabeça. Eu não tinha nem preparado isso aqui ainda, aí apareceu para mim um Reels, um videozinho desse do Instagram de algum pastor desse, vestido de pano de saco. E eu entendi, eu tenho um pecado que eu sou muito crítico com as coisas, somente com o texto bíblico, né? E aí, assim, eu entendi o que ele quis fazer, mas era um pastor super bem vestido. Você vê que a camisa social era muito boa, a gravata era muito boa, um relojão não devia ser barato. E aí ele botou um suposto pano de saco por cima do negócio, que nada tem a ver com a postura da Bíblia, nessa questão. Porque a pessoa que vestia o pano de saco, ela não vestia com uma roupa bonita embaixo, ela só vestia o pano de saco. Se não tem humilhação você com um terno de 15 mil reais botar uma roupinha e falar que é pano de saco, irmão. Não faz o menor sentido isso. Você botar pano de saco com um relógio caro no pulso. Não faz sentido isso. Então, assim, você pode reparar, isso é muito comum de igrejas fazerem campanha, das pessoas se vestirem de pano de saco. Não faz sentido você juntar uma coisa com a outra. Você está ali com pano de saco só para dizer que está, mas você está com a sua roupa real ali. A sua roupa de realeza, de autoridade. Você está vestido como você sempre está. Sua coroa continua na sua cabeça. Aí você botou uma roupinha diferente para dizer que você está de roupa de pano de saco. O texto bíblico é completamente contrário a isso. A pessoa vai estar jejuando, significa que ela não vai estar com aparência boa. Você fica com aparência boa quando fica com fome? Não tem como. As primeiras horas com fome você está de mau humor. Depois você fica realmente fraco fisicamente. Então, a coisa de você estar com terra na cabeça é literalmente terra na cabeça. É pegar um punhado de poeira e botar na cabeça. Você está limpo nesse momento? Você está com terra na cabeça, irmão. E aí, para completar, você não está usando a sua melhor roupa. Você está usando roupa de saco, você está humilhado. É uma ideia de humilhação. Senhor, eu sou como o pó da terra. A coisa da terra na cabeça. Eu sou como o pó na terra. Eu estou sem me alimentar. Eu estou desfalecendo sem o Senhor. Eu estou completamente humilhado, eu não estou com a minha melhor roupa, eu estou com a roupa da vergonha, eu estou com a roupa da humilhação. É isso que significa. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não sei nem o que eu acho, eu não sei se é só a ignorância da pessoa, ou se é pura má fé, porque é uma ideia de falsa humildade naquele momento que a Bíblia não diz isso. Olha Neemias 9, versículo 1. Oi. Cultura do judeu. Você não vê brasileiro botando terra na cabeça, irmão. Eu entendo, eu sinceramente entendo a ideia. Quer repetir? Vamos repetir. Mas vamos repetir direito. Porque não faz isso que eu falei, não faz sentido vestir um terno de 15 mil reais e botar uma roupinha que foi costurada pela costureira da igreja, que eu não sei nem que tecido é aquele, e bota lá como dizer que é pano de saco. Não faz sentido. Limpinho, não faz sentido. E a gente pode falar aqui porque a gente já fez isso.
mas em um período onde o entendimento era outro. E glória a Deus por isso. A gente evolui na vida, né? Pelo menos deveria ser assim, a gente aprende, a experiência ensina. Então, assim, mas não faz muito sentido, e a gente realmente não tem essa cultura. Neemias 9, versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para o jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E todos os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. É isso que eu falei, que isso aqui é avivamento, né? O povo, eles foram tomados por essa convicção de pecado lá atrás, umas semanas antes. Quando acabou, eles ainda queriam mais. Eles ainda estavam sob aquela influência. E eles foram até os levitas e durante 3 horas eles ouviram novamente a palavra. E depois de 3 horas, eles passaram confessando os pecados. E confessar pecado é em voz alta, né? Então eles verbalizavam os pecados próprios e dos pais. Na virada do século, em 1900 alguma coisa, bem no iniciozinho, teve o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, famoso da Rua Azusa, que deu início às igrejas da Assembleia de Deus e aos pentecostais. E nesse mesmo tempo que estava acontecendo o avivamento da Azusa, estava acontecendo do outro lado do mundo o avivamento da Coreia, coisa que quase ninguém fala, que não foi tão famoso em termos de sinais. Estava acontecendo o avivamento da Coreia. Naquela época as Coreias não eram divididas, era uma única Coreia ainda, e por uma ironia que eu acho muito triste, a cidade principal do avivamento da Coreia era Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte, e que hoje é o país mais fechado do mundo. Para você ter noção, o avivamento ali foi tão forte que eles chamavam aquilo ali de Jerusalém do Oriente, apesar de Jerusalém já ficar no Oriente, né? Mas chamavam aquilo ali de Jerusalém do Oriente. E o avivamento da Coreia, ele ficou marcado por causa disso aqui. O povo se reunia em praça pública depois que eles ouviram a pregação do Evangelho e eles se reuniam para confessar os seus pecados, publicamente. E é por isso que eu acho também que a Coreia realmente é um terreno muito fértil para o Evangelho. A maior denominação do mundo de igreja evangélica está na Coreia do Sul. A Igreja do Evangelho Pleno. É gigantesca. Está lá. E mal ou bem, mesmo com todas as perseguições, tem muito serviço missionário na Coreia do Norte. E as pessoas morrem na Coreia do Norte pelo Evangelho. Bíblias são traficadas, elas vão entrando, os pedaços vão entrando pelos traficantes, que são chamados de traficantes da Bíblia, mas encontra pessoas, encontra abertura, diferente de outros países da Ásia. Por exemplo, o Japão, a receptividade para o Evangelho é muito pequena. Agora, lá não. E o avivamento da Coreia foi isso aqui. É o que aconteceu em Neemias 9. Eles se reuniam, leram a Bíblia durante 3 horas, e depois eles passaram mais 3 horas em praça pública, confessando seus pecados e os pecados dos seus pais. Agora, olha o que diz, volta ali no versículo 1, que a gente estava falando, né? Eles chegaram ainda debaixo da sua convicção de pecado. Chegaram em jejum, chegaram vestindo roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. Se você olhar no item 2.1, na sua apostila aí da aula 7, você vai ver que eu coloquei as bases bíblicas para isso. Aí você pode ler com calma. Mas a coisa de se vestir com pano de saco está lá em 1 Crônicas 21:16, Daniel 9:3 e João 3:5. Eu não sei se é João ou se é Josué. Aí vocês podem dar uma olhadinha, porque agora eu fiquei na dúvida. A terra seca, né? A terra na cabeça. 1 Samuel, 2 Samuel e também Jó. Jó você vê muito isso. A história de Jó todo acabado, e ele senta e ele coloca pó sobre a cabeça, em sinal de humilhação. Ele estava de luto. Ele havia perdido a família inteira, todos os bens, menos a esposa, mas ele estava completamente arrasado. Jó era terra arrasada, irmão. Não tinha nada. Ele perdeu tudo muito rápido. Agora, uma outra coisa.
eu até botei na apostila, mas eu já estava esquecendo de falar. Neemias 9, principalmente do versículo 6 até o restante, ele é um exemplo de literatura poética da Bíblia. A Bíblia, a gente tem livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Cântico de Salomão, isso são livros poéticos. Agora, existem outros textos que são poesias fora desses livros principais. Aí eu trouxe alguns exemplos para você. Em Êxodo 15, é chamado de O Cântico do Mar. Moisés profere essa poesia logo depois que os egípcios eles se afogam na passagem do mar. Depois, em Deuteronômio 32, tem o Cântico de Moisés. Juízes 5 tem o Cântico de Débora. 1 Samuel 2 é o Cântico de Ana. 2 Samuel 1 é chamado de o Cântico do Arco. Davi, ele escreve uma profecia lamentando a morte de Saul e de Jonatas. Esse é o Cântico do Arco. Então, na Bíblia, ela é cheia repleta de textos poéticos fora daqueles livros poéticos tradicionais, como Salmos, Provérbios e Cânticos. Tá? Isso acontece aqui. E aí agora a gente entra na parte em Neemias 9, versículo 5. O versículo 5 e o versículo 6, os levitas eles começam o período de oração glorificando a Deus. Então vamos com calma. No versículo 3, ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. 4. Então os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Isso aqui começa uma adoração, uma glorificação a Deus. 5. Aí tem um outro grupo de levitas. E esses levitas aí disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Antes deles iniciarem a oração deles, que propriamente começa no versículo 6 e vai até o 38, a primeira coisa que eles falam para Deus é um reconhecimento de quem Deus é. Eles glorificam a Deus. Essa é a reação deles. Eles falam: bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade é uma expressão bonita para dizer sempre, para sempre, em todo tempo. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Eles estão reconhecendo a soberania de Deus. Eles estão reconhecendo o poder de Deus. Olha aí na sua apostila, 2.2. Esse é o reflexo de todos aqueles que se achegam a Deus. Deus deve nos causar espanto e reverência. A coisa do espanto é sempre uma coisa que me vem à cabeça. Porque eu acho que essa deve ser realmente a nossa reação genuína se a gente encontrasse Deus. Esse espanto. Porque na Bíblia você vê pessoas que tiveram contato com Deus e eles falam, eles caem com o rosto em terra como se eles estivessem mortos. Essa é a expressão, como se estivessem mortos. E eles falam: caramba, eu vi Deus, eu certamente vou morrer. Tem essa coisa do tamanho de Deus ser tão imensurável ao ponto de significar risco à vida física deles. Isso é um espanto. Ninguém consegue ficar diante de Deus e não reagir. Seja de medo, seja de reverência, seja de adoração. Você vê seres espirituais falando para Deus: santo, 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 o tempo inteiro. Por quê? Porque provavelmente é a reação deles toda vez que eles olham para Deus. Nossa, você é santo. Porque Deus, ele nunca termina de ser conhecido. Porque Deus não acaba. Então, mesmo os seres que estão diante de Deus o tempo inteiro, na eternidade, eles continuam olhando para Deus o tempo inteiro e se espantando com Deus. Deus não é algo que a gente se acostuma, ou não deveria se acostumar. Talvez na nossa vivência humana, a gente ainda perde essa coisa do espanto. E a gente se acostuma com a presença. É o povo que se acostumou com o maná, que era um pão que caía do céu
quando eles estavam no deserto, antes de ir para a terra. E depois de um tempo, que era um milagre, eu nunca vi pão caindo do céu, mas para eles caía para alimentá-los, e depois de um tempo aquilo ficou comum ao ponto de eles chamaram de pão vil. Não só isso, mas de dia tinha aquela coluna de fumaça que protegia do sol e à noite tinha coluna de fogo, isso ficou comum. O ser humano tem essa capacidade, o bicho é tão ruim, né? Que a gente tem essa capacidade de tornar comum e banal um ser que não termina de ser conhecido. Agora, todo mundo tem alguma reação diante de Deus. A gente vê isso aqui na igreja, de uma certa maneira. Quando tem algum mover, alguma coisa assim, cada pessoa reage de uma maneira. Há quem chore, há quem fique quieto, há quem pule, há quem glorifique, há quem fale em línguas. É uma reação que a pessoa tem. O que não dá é para você ficar sem reação nenhuma, ou achar que aquilo ali é mais do mesmo, né? Agora, o que Deus deve nos causar realmente é esse espanto e essa reverência. A gente tem que ter esse cuidado de reconhecer a soberania de Deus e de responder a Ele da maneira adequada. Quando Deus se manifesta, ou quando Deus está presente, qual é a nossa reação? Mas isso aí é uma coisa de criação minha. Quando a gente estava crescendo, eu e a Thalita, a gente não podia ficar sentado na hora do louvor. Não era uma opção. Não era uma opção. Meu pai e minha mãe não deixavam. Porque era uma reação à presença de Deus, ou aquele momento de adoração. Não estou falando que você não pode ficar sentado, não. Se vai passando mal, fique sentado, se estiver cansado e tal. Mas mesmo se eu tiver, às vezes eu estou com dor na perna ou dor na coluna, dependendo do tênis que eu estou usando e tal, mesmo assim eu evito ao máximo de ficar sentado, porque eu não me sinto bem de ficar sentado ali. É a maneira como você reage, é a maneira como você responde. Você sai de costas. É uma coisa, mas você sai de costas por causa da reverência do lugar. Então, assim... Exato, o povo vem... Boa, Fabiola. O povo vem para a igreja e nem a Bíblia traz mais. E é isso aí mesmo. O cristão ele tem que ter esse reconhecimento da soberania de Deus e a gente tem que saber o nosso lugar. Qual é o nosso lugar diante de Deus? E como você reage a Ele? Porque você não está reagindo ao pastor ou quem está na frente, você está reagindo a Deus. Mas eu não sinto nada. Não é para sentir. Se você só reage àquilo que você sente, você vai ser um ser humano extremamente infiel, porque você só vai responder aquilo que você está sentindo. Sendo que a Bíblia fala e nos garante que Deus se encontra presente quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome dEle. Ainda que o louvor não esteja bom, ainda que a palavra não te agrade, a gente precisa ter essa coisa do culto racional. Você veio aqui por um motivo, você acredita que Deus está presente, reage da maneira adequada. Abre sua Bíblia, Amós 3. Fala, Alexandre. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Coisa boa que não vai acontecer. Uhum. Sim. De cair como morto. De cair como morto. Exato. Com certeza.
Amós 3:7, eu sempre lembro dessa coisa da reação com esse texto. 7 e 8, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Aí tem o 8, que é uma linguagem profética, mas fala sobre reação, né? Ele fala o seguinte: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Esse é um bom texto que fala sobre essa reação. Reação à palavra de Deus e à pessoa de Deus. E quando fala o leão, está falando sobre Deus. O leão rugiu, quem não temerá? Em outras palavras, Deus falou, quem não temerá? A voz de Deus, que é chamada como a voz de muitas águas, que o povo, quando Moisés estava no Sinai recebendo a lei, o povo estava do lado de baixo e eles ouviam a voz de Deus como relâmpagos e trovões. E a Bíblia fala que saía fumaça, né, do monte. É isso, essa coisa dessa força que é a voz de Deus. E vem e fala, o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Mais uma vez é a coisa da reação. Vira aí a sua apostila, o 2.3. O 2.3 fala sobre os feitos de Deus. Eles gastam, deixa eu abrir de volta aqui Neemias. Neemias 9, do 7 ao 31, fala sobre os feitos de Deus na história, e na história do povo, naturalmente. Está falando sobre a libertação do Êxodo, né, no Egito. Está falando sobre como mesmo o povo sendo infiel, Deus se manteve fiel. Ele tem, no versículo 18, fala, mesmo quando fundiram para si o ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não o abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhe destes água. Esse texto todo é sobre essa lembrança dos grandes feitos de Deus. E o povo, isso aqui tudo é em oração, tá? Eles estavam orando, falando isso. E como que, mesmo eles sendo extremamente infiéis, Deus se manteve fiel. Agora, por que ele é fiel, né? Essa coisa de que ele é fiel a nós, ele não é fiel a você, ele é fiel a ele mesmo. Versículo 32. Mas agora o nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança. O texto diz que ele era fiel à aliança que ele havia feito. Ou seja, aquilo que ele havia falado, ele estava sendo fiel à palavra dele. A fidelidade de Deus não era condicionada ao povo, se o povo seria fiel ou não, até porque se fosse, não haveria fidelidade da parte de Deus. A gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro. Deus, ele não revoga a sua aliança e ele não quebra a sua aliança com o povo, mesmo o povo sendo infiel. E o que é isso? Graça. Por quê? Porque se dependesse do merecimento, não teria aliança. É a mesma coisa você, irmão. Se dependesse de você para você ser salvo, você não seria salvo. É por isso que a salvação é por graça mediante a fé. E se dependesse de você para você continuar salvo, você também não continuaria salvo. Porque você poderia viver a sua vida inteira sem pecado nenhum. Vamos supor que você viva aí 100 anos. Durante 99 anos e 11 meses da sua vida, você viveu perfeito, sem pecado nenhum. E aí, no dia que você morreu, você cometeu um pecado. Aquele pecado que você cometeu no seu último dia é uma ofensa tão grande contra a santidade de Deus que você merecia o inferno. Porque para Deus não tem diferença se é um pecado ou uma vida de pecado. Qualquer pecado ofende a Deus. Se dependesse de você para você ser salvo e permanecer salvo, você iria para o inferno. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, de que ele mantém a sua salvação e a aliança que ele fez com você por causa dele, porque ele falou, e não por causa
do que você faz ou deixa de fazer. E aí vem toda essa questão dos feitos de Deus, então são relatados do versículo 7 ao versículo 31, e aí chega no finalzinho, que é a parte de confissão de pecados, do versículo 32 ao 33, olha aí. Mas agora o nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agiste com lealdade, mas nós com perversidade. Eles reconhecem que todo o castigo que Deus havia dado a eles, consistente nos períodos do exílio, era um julgamento reto e justo. 34. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos na terra que deste a nossos pais, para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós, e por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Isso é a parte final da oração deles, onde eles confessam os pecados. Não apenas deles, mas também dos pais. E aí, esse período de renovação espiritual, ele acontece ainda em Neemias 10, mas isso a gente vê semana que vem. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos te agradecer, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, por esse favor imerecido, pela tua misericórdia, porque o Senhor deixa de nos aplicar a pena devida pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos mantém como seus filhos e o Senhor nos conserva seus filhos. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa, nesse período, no dia de hoje, nas próximas semanas, nos convencer sobre o nosso pecado, sobre aquilo que precisa ser mudado, sobre aquilo que precisa ser tratado e vir à luz. Pedimos que o Senhor possa trazer essas questões à nossa memória, mesmo aquilo que a gente não lembra, mesmo aquilo que está escondido dentro da nossa alma. Pedimos que o Senhor possa trazer à luz, que o Senhor possa tratar conosco, não para nos envergonhar e humilhar, mas para que a gente possa realmente estar mais próximo do Senhor, para que não seja encontrado nenhum motivo, nenhuma brecha aberta, nenhuma falha no muro, para que possamos realmente agradar o Senhor da maneira correta. Entregamos esse culto em Tuas mãos, o período do louvor, que o Senhor possa receber a nossa adoração como incenso suave e agradável ao Senhor, que a palavra seja pregada com ousadia, que ela seja centrada no Senhor, que a Sua palavra seja explicada, seja pregada e seja aplicada, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio e que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor pretende fazer hoje. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.